Vamos ver agora uma das aplicações mais importantes do produto escalar, que é a projeção ortogonal. O que vem a ser isso? É o seguinte, dado um vetor, que a gente vai dizer que é chamar de U, tá? Esse U tem que ser não nulo. Esse U aqui vai servir de direção, vai ser a direção onde a gente quer projetar. E a gente dá um outro vetor qualquer, V. Esse é o vetor que a gente quer projetar. A gente vai querer projetar V na direção do vetor U. Tá? E o que significa fazer essa projeção ortogonal? Significa o seguinte, significa decompor o vetor V como a soma de dois vetores, V1 e V2, com as seguintes propriedades. O V1 é paralelo ao U e o vetor V2 é perpendicular ao U. Tá? Ortogonal. Vamos falar ortogonal. O que acontece? Então vamos fazer uma figura aqui. Como que sai a figura? Digamos que eu tenha U apontando para cá. Então ele indica uma direção. Tá? Ao longo do vetor, da direção do vetor U, né, a gente pode pensar que existe um plano, pensando num vetor no espaço, num plano que é perpendicular ao vetor U. Certo? Então a gente pode dizer que U é ortogonal ao plano aqui. Certo? Podemos colocar ortogonal aqui. Agora eu pego um vetor V arbitrário, qualquer vetor do espaço, e eu quero fazer o seguinte, quero escrever o vetor V como a soma de um vetor que está na mesma direção de U, que é o vetor V1, e um outro vetor V2, esse vetor V2 perpendicular, ortogonal ao vetor U, certo? Então esse daqui, ortogonal ao vetor U. Eu posso desenhar o vetor V1 tanto aqui como aqui, transportando uma cópia dele para cá, e pensar então que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e que isso daqui é um triângulo retângulo. Tá? Então tem várias formas de pensar na projeção. O que a gente chama de projeção de V na direção de U é o V1. Tá certo? O interessante é que uma vez que a gente descobre o V1, para encontrar o V2, basta fazer a diferença. O V2 tem que ser V1, V, o vetor V, menos o vetor V1, que a gente calculou como projeção, certo? Porque V é a soma desses dois aqui. Muito bem. Então, como que a gente faz isso? Tem uma fórmula para a gente calcular o V1. A fórmula é a seguinte. A gente diz que esse vetor V1 aqui é a projeção, a gente dá esse nome aqui, projeção de V na direção U, tá? A gente usa essa notação aqui quando for conveniente. Então isso aqui é só uma letra, tá? Não, eu vou definir essa uma letra, uma notação que significa o seguinte: isso daqui é esta conta aqui, ó. Essa é a conta que realmente a gente vai fazer. Então a projeção de V na direção de U, que é esse vetor V1 aqui, pode ser calculado com esta fórmula aqui, que é o produto escalar de U com V dividido pelo módulo de U ao quadrado. Isso tudo dá um escalar, certo? É um número que multiplica o vetor U. Tá? Então esse é a componente, esse vetor aqui, na direção de U, que dá a projeção ortogonal, que 90 graus também. Muito bem, como que a gente chega nesse número? Tá? É muito importante saber como a gente chega nisso. Talvez mais importante do que lembrar dessa fórmula aqui é saber como a gente chegou nela, porque esse método de chegar na fórmula a gente usa muitas vezes.
como que a gente vai descobrir isso? Primeira coisa, vamos olhar aqui, que o vetor V1, por ser paralelo a U, tem que ser um múltiplo de U. Então eu vou procurar o vetor V1 da forma alfa vezes U. Então isso é uma escolha para garantir que o vetor V1 vai estar alinhado nessa reta aqui. Vai estar nessa direção. Ou ele é um múltiplo, pode ser grande aqui, pode ser pequeno, pode até apontar para o outro lado, tá? Se for negativo, mas ele tem que ser um múltiplo de U. Muito bem. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou escolhendo, eu vou descobrir o alfa apropriado para multiplicar U para dar um vetor V1. E qual é o vetor V1 que eu quero? Tem um alfa bem específico aqui. Eu quero escolher ele da seguinte forma. Eu quero escolher de tal forma que, a hora que eu somar V1, esse daqui é o V1 agora, né? É alfa vezes U. Quando eu somar com o V2, tem que resultar no vetor V. Esse daqui é dado. E eu quero com a seguinte propriedade. Este vetor aqui tem que ser ortogonal ao U. Eu quero que o V2 seja ortogonal ao U. Certo? Então eu vou usar o seguinte. Eu vou usar aqui, quando eu encontrar o produto escalar de U com V2, isso daqui vai dar zero. Eu quero que isso daqui seja zero, certo? Porque eu quero estes dois aqui ortogonais entre si. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta fórmula aqui e eu vou fazer o produto escalar com U dos dois lados. Eu vou escrever aqui, ó, produto escalar com U, e esse vetor aqui, que é o mesmo vetor V, eu vou fazer produto escalar com U. Tá? Resulta no seguinte, essa expressão que está aqui. Certo? Fiz o produto escalar de U com V de um lado e de U com a outra expressão equivalente a V. E o que eu tenho que fazer, faço uma distributiva. Certo? Fazendo a distributiva, eu chego na seguinte expressão. Então, estamos calculando, nosso objetivo é descobrir quem é o A, correto? Fazendo a distributiva aqui, este daqui vai dar o módulo de U ao quadrado. Então, a gente sabe que o produto escalar do vetor com ele mesmo é o módulo dele ao quadrado. Este daqui, a gente quer que seja zero. Né? O V2 vai ser um vetor que é ortogonal a U. Portanto, esse cara aqui é zero. E daqui eu descubro quem é o alfa. Então, se eu estiver nessa situação, quem tem que ser alfa? Então, alfa tem que ser dado pelo produto escalar de U com V vezes o módulo de U ao quadrado. Certo? Organizando a conta aqui, a gente chega que alfa é produto escalar de V com U dividido pelo módulo de U ao quadrado, correto? E quem então é a projeção? A projeção é alfa vezes U, certo? Essa daqui é a projeção em direção V1, correto? Então, aí que está a projeção do V na direção U, vai ser este alfa aqui, certo? Então, é U, V sobre módulo de U ao quadrado, vezes esse número, que é o alfa, que é o fator de escala, vezes o vetor U. Tá? Então, é daqui que vem a forma. Muito bem. Vamos ver um exemplo. Vamos encontrar uma projeção aqui. Encontre a projeção do vetor V de coordenadas 2, 3, 0 na direção do vetor U de coordenadas 1, 1 e 1. O vetor U aponta passa bem pelo meio do primeiro quadrante, tá? É nessa direção que ele aponta. Então,
Vamos calcular. Quem que é a projeção de V na direção de U? Vamos usar a fórmula. Ela diz que eu tenho que fazer U escalar V dividido pelo módulo de U ao quadrado, o resultado vezes o vetor U. Então, quem é U? Essas coordenadas aqui. Desculpa, esse aqui é o V, né? Tanto faz qual ordem eu escrevo. Posso escrever o V primeiro. Esse aqui é o vetor V, esse aqui é o vetor U, e aqui temos a norma de U ao quadrado. Cada componente elevado ao quadrado. Tá? Lembrando, módulo. O módulo teria uma raiz quadrada aqui, mas a gente eleva ao quadrado, então dá só isso daqui. Muito bem. Então, fazendo a conta, aqui eu tenho 2 mais 3, certo? Mais 0. Então, esse produto escalar aqui resulta em 5. Aqui embaixo resulta em 3. Esse daqui é o alfa, né, o fator de escala, vezes o vetor U. E o resultado, então, é esse vetor aqui. 5 terços, 5 terços, 5 terços. Obviamente, um múltiplo de U. É assim que tem que ser. Tá? Muito bem. Então, esses aqui são as aplicações, exemplos de aplicações do produto escalar para calcular projeções. Então, vamos fazer bastante uso disso daqui também. Muito bem. Uma observação importante é que nessa conta, o resultado da projeção só depende da direção do vetor U. Ou seja, ele só depende da direção e ele não depende, ele independe do módulo de U. Você pode pegar um U com um módulo maior, menor, só não pode ser 0. Tá? Então, mas ele não depende do módulo e ele também não depende do sentido. Você pode trocar o sentido, multiplicar U por menos U, que a projeção não muda. Tá? Então, é muito interessante que a gente usa um vetor U para dizer, para orientar qual é a direção, mas a gente não precisa respeitar que ele tenha um módulo particular, nenhum sentido particular. Para ver isso, basta olhar a fórmula aqui, tá? Que na fórmula tem esse módulo de U ao quadrado, certo? Como é o módulo de U ao quadrado, é o produto do módulo de U pelo módulo de U, e eu vou separar nesses produtos de módulo de U e eu vou colocar um deles é um número, certo? É um escalar. Um desses escalares eu vou colocar junto com o U aqui no produto escalar. Eu vou associar eles dois e olhar assim. O outro módulo de U eu vou passar aqui, pegar esse escalar e multiplicar o U, o vetor U aqui, certo? Então aqui tem um fator de escala, eu coloquei junto. Então, junto eles assim. O que acontece? Então a fórmula da projeção, basicamente, já está usando aqui, é a mesma coisa que usar aqui um vetor, onde o vetor está dividido pela própria norma, ou seja, eu falo norma não, é o módulo. O vetor U está dividido pelo próprio módulo. Né? Então, isso daqui é um vetor unitário, certo? Aqui também é um vetor unitário. Tá? Então, se eu chamar de N o vetor unitário, essa fórmula fica assim, com um vetor unitário 1. Tá? Às vezes o vetor unitário também é chamado de versor. Tá? Então, versor, quando você ouvir esse nome, ele pense que é um vetor unitário, certo? Ele serve para apontar numa direção. Tá? Muito bem, então essas são as aplicações importantes do produto escalar.